Corrupção. Nunca nessas últimas décadas uma palavra tornou-se tão comum e ao mesmo tempo serviu tanto para difamar alguém, quando possivelmente queremos chamá-lo de bandido, salafrário, malfeitor, inescrupuloso, mau caráter, aproveitador, sem vergonha, sórdido, verme, usurpador ou simplesmente ladrão. Bom, mas quando pensamos nesse termo, corrupto, logo nos vem à mente uma certeza. A de que ele se encaixa perfeitamente para os homens públicos, aqueles que estão no poder, os quais nós popularmente chamamos de políticos, certo? Na verdade, não. Essa palavra corrupção não se enquadra só e tão somente para os políticos. Ela pode sim cair muito bem como uma luva ou uma carapuça para qualquer um de nós, ricos ou pobres, toda vez que cedemos a uma oportunidade legal e moralmente inaceitável de obter algum tipo de vantagem pessoal, mesmo que isso gere dano a alguém de alguma forma, já que vale lembrar que a palavra corrupção é o ato ou efeito de corromper ou de se corromper. E para ser mais preciso, ela tem sua origem lá do latim corruptus, que significa ato de quebrar em pedaços, ou seja, decompor ou deteriorar. É bem verdade que a prática da corrupção se apresenta de forma mais estampada dentro do setor público, especialmente pelo fato de que a facilidade de desvio de verbas que serviriam para beneficiar a sociedade, somado à impunidade das leis que não tratam, mas que deveriam tratar sim a corrupção como crime hediondo, de fato, ou seja, ela deveria fazer parte daquele conjunto de crimes considerados horríveis, sórdido, que causa repulsa total da população como um todo. Já que é um absurdo sem tamanho saber que essas mesmas verbas, que é a soma de todos os impostos cobrados da sociedade pelo Estado e que deveria retornar para essa mesma sociedade em forma de políticas públicas, especialmente para os mais necessitados, seja em áreas como moradia, saneamento básico, educação de qualidade, saúde e outros setores, esse mesmo dinheiro ele é desviado de forma descarada para contas particulares ou para as malas particulares de homens que deveriam ter a decência de honrar pelo cargo ao qual lhe foi confiado. Mas vamos voltar para a socialização das responsabilidades ou das culpas. Sim, porque condecorar todo político com o famigerado e indecente título de corrupto não é justo. Pois por mais difícil que possa ser, gente, acredite você que sim, existem políticos que são resistentes a esse tipo de prática e estão empenhados com o bem público, assim como existem aqueles também que são coniventes com essa prática, cometendo o que poderíamos chamar de corrupto passivo ou corrupção passiva, o famoso não faço, mas me calo. E é certo que qualquer um de nós podemos praticar a corrupção, com atitudes das mais diferentes e o pior, atitudes que consideramos naturais, como um imposto que é sonegado, uma carteirinha de estudante falsa, a compra de uma CNH, a venda de produtos piratas, o troco a mais que se recebe, ou mesmo pagar um cafezinho com suborno e assim vai. Mas você pode até dizer assim: mas isso não é nada comparado ao rio de dinheiro público desviado pelos peixes grandes. E sim, em matéria de quantidade e de valor financeiro, essa afirmação pode até ser verdade. Só que em matéria de quantidade e de valor moral, cabe um questionamento. Como é que eu posso me dar o direito de reclamar do sujo quando não percebo quanto eu posso estar mal lavado? Gente, a verdade é que a corrupção, já tantas vezes intitulada como um tumor ou um câncer sem cura, não é uma doença de hoje, dos tempos atuais. E a narrativa da história nos apresenta muito bem isso, quando a gente vê em povos antigos, como lá no Império Romano, por exemplo, um fragmento da Lei das 12 Tábuas, que cominava a pena de morte aos juízes corruptos, e tempos depois essa mesma punição foi abrandada de uma forma mais conveniente nesse mesmo império, resultando em uma multa de 4 vezes a soma roubada, além de pena corporal.
Mesmo assim, a corrupção levou muitas vezes o Senado romano e os próprios imperadores à desgraça moral e social. A sociedade grega também, assim como muitos outros povos antigos, sofreram diferentes problemas por causa de líderes corruptos. Ou quem nunca ouviu falar também daquela famosa passagem bíblica do Zaqueu, um coletor de impostos tão odiado não só por ser um coletor de impostos, por recolher impostos, mas por enriquecer de forma ilícita, extorquindo os outros e só mostrando com isso o retrato de uma sociedade já tão desigual naquele tempo, por causa desse tipo de corrupção. Na Idade Média, a prática da corrupção, gente, era tão conhecida que acabou recebendo um apelido típico daquela época, um sugestivo nome de barataria, uma expressão usada para a corrupção no direito medieval, que condenava o corrupto apenas de mortes cruéis como a fogueira, o afogamento, o soterramento, a mutilação e o enforcamento. Tudo isso com o objetivo único de intimidar essa prática. Mas parece que isso não intimidou muito não, pois ao se enxergarmos com um olhar mais atento da história, vamos ver que toda a Idade Média, por exemplo, foi marcada pela prática da corrupção, seja por parte da igreja, com sua força ideológica, ou por parte dos reis, com seu poderio militar oprimindo o povo, ou também pela nobreza, falida e parasita, a mesma nobreza feudal que se arrastou por tanto tempo, até chegar à burguesia, que assume o poder político e a exploração da massa. E a gente não poderia deixar de falar da nossa querida pátria mãe gentil, nosso querido país, que parece até ser PhD em matéria de corrupção, não é verdade? Então, desde muito cedo mesmo, a Terra Brasilis já demonstrava uma certa inclinação para a prática de extorsão, propina, suborno e exploração, começando pelos portugueses, que passaram a perna nos espanhóis e alteraram o famoso Tratado de Tordesilhas de 1494 para, dessa forma, ter direitos sobre a terra que supostamente seriam descobertas em 1500. Depois vem os casos escandalosamente escancarados, como o escambo praticado com os índios, o envolvimento de governadores e donatários em escândalos políticos e até sexuais, já que naquele tempo o conceito de corrupção era mais abrangente e também incluía questões morais e religiosas. Isso sem contar os casos de tráfico de influência, nepotismo, favorecimento, abuso de autoridade, pagamento de propina, enfim, práticas inescrupulosas que engatinhavam ainda, mas que parece ter crescido e crescido muito bem ao longo do tempo no nosso querido Brasil. Caso do Brasil Império, por exemplo, onde os negócios públicos e privados já se confundiam como, por exemplo, o costume da caixinha, que era uma porcentagem de dinheiro desviada, além da compra e venda de títulos públicos de nobreza, como conde, barão, duque, enfim. É o famoso toma lá da cá. E por falar em famoso, vale lembrar que o internacionalmente conhecido jeitinho brasileiro nunca soou tão bem lá no Brasil republicano, seja com a prática do coronelismo e da política dos governadores que fraudavam constantemente as eleições para se perpetuar no poder, assim como a chamada política café com leite, que garantiu por mais de 30 anos uma velha oligarquia doente no governo central do Brasil em boa parte do século XX. Passamos por duas ditaduras também, a de Vargas e a militar, onde o tumor da corrupção chegou quase que em descontrole total, até chegarmos aos dias atuais, gente, onde somos obrigados a assistir de tempos em tempos um novo escândalo ou uma nova operação da PF, seja envolvendo novos nomes de novas crias políticas ou mesmo os nomes de velhas raposas que fizeram da política sua profissão e sua fonte de acúmulo de patrimônio. Gente, é verdade que a corrupção não existe só no Brasil, como também é verdade que essa prática é combatida com muito mais seriedade em vários países desenvolvidos, política e economicamente. Assim como é verdade que a corrupção atinge principalmente e diretamente o mais pobre, aquele que espera uma melhor qualidade de vida nas coisas mais essenciais que um ser humano tem direito, sim, e em pleno século XXI. E por fim, é verdade que nós, enquanto indivíduo e sociedade, temos a responsabilidade de fiscalizar a corrupção,
que pode estar sendo praticada, seja em uma empresa, seja numa associação de bairro, seja num órgão público, no município, no estado, no país, assim como temos também a responsabilidade de combater a prática da corrupção em nosso próprio cotidiano, em nossa própria vida. Afinal, se o mal eu pratico, o bem eu não posso exigir do outro. Essa sim é a nossa reflexão. Grande abraço então e até a próxima.